Vocês estão pedindo e querem, porque eu quero, tá? Pra gente montar um partido pra enfrentar o crime organizado. Digite um se vocês querem isso. Vocês querem que a gente vá pra uma guerra contra o crime organizado, certo? Vocês querem que a gente monte um partido e a gente vá pra cima de todos os vagabundos do Centrão, certo? E eu acho que vocês estão certos em querer isso. O cara botou, pelo menos graças a Getúlio, as mulheres hoje podem votar, né? Cara, esse mérito nem dele mas enfim, nem tô entrando nisso. Vocês querem uma luta geração. Vocês querem, muitos de vocês, como vocês querem acreditar, vocês não são cínicos nem nihilistas. Como vocês estão loucos pra ter uma crença. Porque viver é sobre ter crença, é sobre ter ordenamento, é sobre seu papel perante si, o seu papel perante o mundo, porra! Vocês querem transformar o teu país, a tua cultura, a tua cidade em algo que vale a pena ter vivido pra ver. É ou não é? Porra, valeu a pena eu ter lutado pra transformar minha cidade em algo foda. Quando o Antum fala lá da Guanabara Mística, todo mundo ri dele. Porque todo mundo vai ser cínico. É impossível imaginar que o Rio de Janeiro pode ser grande, certo? Imagina, o Rio de Janeiro é só favela. É ou não é? É um monte de favelado. Nunca aquilo vai ser bom, não é? São Paulo é um favelão. Nunca vai dar certo. O Brasil é ridículo. O Brasil é o país do Neymar, não é? Nunca vai dar certo. Então todo mundo vai te empurrar pra descrença. Porque este é o caminho, né? E aí é o ponto. Aí a gente ousa acreditar. A ousadia de acreditar é, acima de tudo, uma ousadia. Num país em que não há crença nenhuma, e num país em que a mentalidade millennial, a mentalidade de uma geração, bate com o espírito da própria nação, que é o espírito de fingimento, chegando aqui onde eu vou falar, crer é um ato revolucionário. Ter esperança é um ato revolucionário. Se organizar é um ato revolucionário. E aí, a gente começa na nossa trajetória a correr esse risco. Dois rapazes, vamos falar de maneira concreta, dois rapazes nossos, dois coletores nossos, foram vítimas de uma tentativa de assassinato de alguns militantes do Partido P, que foram presos, acho que voltaram a ser presos e tal. São bandidos recrutados por uma facção criminosa que dão o nome de partido, que é essa UP. Esses caras poderiam ter morrido pelos que eles acreditavam. Sabe o que aconteceu? Eles voltaram a coletar, foram no médico e voltaram a coletar alguns dias depois. Tá? A Amanda Vettorazzo recebe ameaças de morte recorrentemente. Ela teve que mudar de casa. E ela baixou o discurso dela? Não. Ela virou vereadora, entrou com o projeto de lei anti-Oruan, recebe recorrentes ameaças de morte do crime organizado, ela não se aterrou. Ela é uma moça, ela é uma mulher. A gente todos nós estamos recebendo ameaças de morte. E isso que nós estamos fazendo está motivando outros a se juntarem a nós. Aí tá a imagem, ó. Isso aqui é um coletor do Partido Missão. Entendeu? Nós, nessa trajetória, acabamos motivando e atraindo, por conta da nossa fibra moral, pessoas boas. No Congresso do Rio de Janeiro havia 70 policiais. Muitos deles falaram comigo lá no Congresso. Renan, vamos até o inferno, vamos embora, vamos até o inferno junto. Porque os caras estão vendo que a gente está fazendo esse enfrentamento, chegou neles. A nossa resiliência chegou em quem nem acompanhava a gente. Em quem está basicamente enfrentando o crime na ponta. A gente fez um congresso no Rio de Janeiro, foi o nosso maior congresso estadual, lançamos candidatos ao governo linkados com a ideia nossa de combate ao crime, e eles responderam ao chamado. Aí você, porra, entendi. Isso existe. Isso acontece. Aí, o que acontece? Aí vem os testes e provações, né? Como, eu volto a botar aqui, eu vou colocar aqui, quem nos ataca? Você tem vários perfis. Você tem gente que é geração Z que nos ataca. Eu vou dar um exemplo, certos perfis ANCAPs, amalucados, em geral escondidos atrás de perfil fake, porque são pessoas com problemas mentais, ou rapazes muito feios e com medo de expor as posições deles. Esses caras ficam atacando recorrentemente. E tem um discurso, que é o discurso do Nando Moura,
que é um discurso clássico, que é do millennial que acha que é muito esperto, porque ele tá permanentemente desmascarando, né? O lance dele, ele desmascara, ele está sempre supostamente desmascarando a galera, ele desmascara, ele fala verdades, né? Enquanto, obviamente, ele te vende um curso, né, pra ajudar você a escapar de tudo isso, né? É aquela dinâmica que eu falei, você é um cara que tá sem grana, tal, ele vem, olha só, tudo deu errado, não acredite em mais nada, eu estou te dando a porta de salvação só pra você. Sua salvação é única, só você que vai se salvar, tá? Atomizado, encontre a resposta, te dou uma técnica e você, ó. E aí fica atacando. E aí a lógica desse cara é ficar atacando não apenas a nós, mas a crença no grupo e a crença no projeto. E ele faz isso tentando atacar as pessoas. Então eles foram, eu quero dar um estudo de caso, que é o estudo de caso do Pudim. Pegaram um vídeo meu, uma live minha, maravilhosa, que inclusive é a parte 1 dessa live daqui. Pegam aquilo lá, retiram um trecho de contexto, tentam criar um tipo de pânico. Olha, o Renan atacou uma trabalhadora. Não vou nem falar nada. E aí, em cima disso, botam os bobos dele, mas os bobos dele, honestamente, pouco me importam. Mas façam que algumas pessoas que nos acompanhem adotem primeiro, o medo do tipo, meu Deus, olha só, Renan, peça desculpas. Aí, peça desculpas do quê? Eu não vou pedir desculpas se eu não errei. Eu não vou pedir desculpas se eu não errei. Se eu não errei, não vou pedir desculpas. Mas aí as pessoas vêm com esse argumento aqui, ó. E qual é esse argumento aqui? Vamos ver se vocês entendem. O Renan aqui errou? Não. Mas eles acham que, como eu tenho que me comportar sempre como alguém em terceira pessoa, eu tenho que olhar o Renan verdadeiro aqui e falar, não, eu vou fingir que eu sou humilde e vou pedir desculpas mesmo que eu não tenha errado. Eu tenho que parecer um cara bacana. O papel meu é mentir, é fingir pra vocês. Eu tenho que fingir que eu acho que o que eu disse está errado. Não, eu não tava errado em absolutamente nada. Eu não vou fingir nada. Mas não pega bem. Foda-se! Eu tô falando em enfrentar a porra do crime organizado. Eu montei com o meu time um partido político pra construir algo grandioso. Eu quero sofrer justamente pela minha causa. Eu quero pagar o preço. Eu tô falando de pagar o preço uma causa muito maior do que Renan, do que Riso, do que qualquer um que tá assistindo. Eu quero entrar com o meu time pra história, mudando o meu país, invertendo a mente das pessoas que tá completamente perdida nessa negação de tudo. Aí vocês acham que eu vou pedir desculpas por um erro que eu não cometi? Vocês acham que alguém que tá lutando... crime organizado, tô de peito aberto aqui, ó. Eu não ando com segurança armada, eu não ando com porra nenhuma disso. Nem eu, nem meu time. Eu tô com um alvo na minha testa, eu vejo a Amanda, ela vai lá e pinta o alvo na testa dela. Olho pro Guto, ele pinta um alvo na testa dele. Olho pro Kim, ele pinta um alvo na testa dele. Nossos militantes no alvo vão lá, botam um alvo na testa de cada um. Aí eu vou ficar pedindo desculpa porque você, militante... Não, veja só. Pega melhor se você... Eu não vou adotar um sentimentalismo barato e uma fingição... Porque vocês acham que pode ser eleitoralmente mais bacana fingir. Eu não vou. Não vou. Porque se eu começar a fingir pra isso, eu vou fingir pra um monte de outras coisas. Não vou. E eu recomendo que vocês não façam isso. Eu não vou ser esse cara aqui, ó. Essa terceira... a pessoa que age em terceira pessoa. Tá? Eu não vou desenhar um Renan estético aqui. Esse cara aqui, ó. Eu não quero essa porra, entendeu? Essa porra não vai acontecer. Ou é isso aqui... Ou não é nada. Ou é isso aqui ou não é nada. E vocês, mesma coisa. É a mesma... E assim, militante nosso, que eu vi militante de pessoas que gostam da gente, virem exigir, mas é o melhor caminho é pedir desculpas. É assim, ó. E eu vou explicar isso pra vocês. Vocês estão querendo que a gente... Alguém aqui não quer que a gente entre nessa guerra? Só pra saber. Alguém aqui que não quer que a gente enfrente o crime organizado? Nós temos existe uma correlação direta, temporal e causal entre a ação da Polícia Civil que levou à prisão do Uruan e o projeto de lei anti-Uruan e a luz que a gente trouxe para esse absurdo. A correlação é direta. Alguém quer que a gente pare com isso? Porque a gente podia só fingir. Por exemplo, você tem grandes... O Nicolas é um grande fingidor. O Nicolas é um grande fingidor. Entendeu? Eu não quero ser um grande fingidor. Eu quero ser concreto. Eu quero ser verdadeiro no propósito.
Entendeu? Eu não vou ficar fingindo. Eu não vou entrar na terceira pessoa. Eu exijo que vocês não sejam assim. E mais, eu quero entrar na luta concreta. E quem vai entrar numa luta concreta vai sofrer as consequências disso. E mais. E quando a gente exercer poder? Veja, eu estou dando um caso aqui. Eu não errei. E não vou pedir desculpas. Nunca. Nunca. Por um erro que eu não cometi. Simplesmente para fingir que eu sou humilde. Ai, peça. Não vou. Mas 2. E quando a gente chegar ao poder? Vamos fazer um estudo de caso. Bombeiro Rafa. Quero botar vocês aqui na fogueira. Bombeiro Rafa, um homem que é casado. Tem acho que 2 filhas. Tá? É o nosso pré-candidato ao governador do Rio. Vamos supor que ele ganhe o governo do Rio. Eu não duvido. Tá fazendo tudo certo até agora. Bombeiro Rafa vai, ele disse que vai declarar guerra ao crime. Segunda semana de governo do Bombeiro Rafa no Rio de Janeiro. Olha o estudo de caso aí. Tem tiroteio com o Comando Vermelho. Passa o BOP, o Patamo, passa o fogo em todo mundo. A polícia do Rio de Janeiro passa fogo em todo mundo do Comando Vermelho. Mas, na troca de tiro, tem uma bala perdida, morreu um jovem. É uma fatalidade. Qual é a reação? Veja, o que nós vamos fazer com o Bombeiro Rafa? Ah, é melhor pro projeto, talvez, né? Taca ele na fogueira, não é? Taca o policial na fogueira. Houve intenção do policial? Não. Mas num conflito, vocês estão pedindo uma guerra. Todo mundo concorda que o Rio precisa de uma guerra. Possivelmente pode acontecer fatalidades. Muito possivelmente. E aí? Estudo de caso. O Bombeiro Rafa vai pegar o policial e vai jogar na fogueira, Rafael Rizzo? Não deveria. Não só não deveria, como não vai. Porque o cara, foi a coisa que a gente mais conversou entre a gente. E aí ele perguntou pra mim, e você me jogaria na fogueira, Renan? Não. Eu, não. Se você não tem um erro de intenção, se você não tem vício de intenção, se você fez o melhor naquela situação e você se colocou em risco, quem sou eu pra te jogar na fogueira? Eu vou pular na fogueira com você, se for o caso. Eu vou me queimar junto. Mas eu não vou te abandonar. E aí um soldado que tá ali na ponta vai falar, eu não tô abandonado nesse jogo. E é assim que o homem tem que agir. É assim que tem que agir. É o único caminho. Ah, eu quero saber, não digo militante, mas quem de nós, porque vira e mexe vem essa sombra, né? Vai falar, não, veja só, mas nesse caso que teve um tiroteio ali no Rio, pô, mas seria mais interessante pro grupo, né? A gente, pô, joga a culpa ali no Rafa, ou manda o Rafa jogar a culpa em alguém na tropa, aí, né, cria o famoso bode expiatório e sai fora. Não é o que todo governador do Rio faz quando tem um caso desses? Não é o que fazem com os policiais quando tem um caso desses? Vocês querem que a gente tenha esse comportamento no meio de uma guerra? É a mesma coisa, seria o mesmo comportamento assim, ó. Quando, sei lá, o Baggio bateu o pênalti lá em 94, e aí a Itália toda iniciaram um processo de destruição da imagem do Baggio e exigissem que o Baggio, sei lá, Rizzo, pedisse desculpas. Entendeu? No caso do Baggio, ele errou o pênalti. Ele bateu o pênalti pra fora. Mas não havia erro de intenção. É certo, então, o time, todo mundo crucificar um jogador? O jogador perdeu o gol no meio do jogo. Ah... Ele tem que pedir desculpas. No vôlei existe até, né, uma coisa que é muito louca. Mesmo, assim, o time erra uma bola. Vocês devem ter visto. O Rizzo erra a bola, o time se cumprimenta. Plá, plá, plá. Toda jogada. Você até fala, pô, toda jogada, mesmo quando o time não faz ponto, abraçam e aplaudem. Por quê? Foi erro de intenção? Não. Foi desleixo? Não. Foi traição? Não. Aquela pessoa tá lutando com você. Não é exatamente aquilo que a gente critica no bolsonarismo, por exemplo, a adoção de um comportamento desse. E aí vocês querem ir pra guerra, vocês sonham em ir pra uma guerra, vocês querem ver os seus... vou botar o exemplo mais óbvio, anedótico, a Amanda Vettorazzo, que é uma mulher que teve que mudar de casa porque sequestraram a mãe dela e a tia dela. Picharam, mostraram onde era a casa dela, ameaçaram ela. E aí... Ou seja... O problema concreto chega, bate na porta. Faustino recebe ameaça de morte recorrente do crime organizado. Ele não pode falar do PL Anti-Oruan lá em Natal, porque as ameaças de morte são recorrentes.
Sando na Bahia a mesma coisa. Olha, a vida lá no Nordeste é isso. Os nossos coletores não podiam coletar em certas regiões em Fortaleza. E o Pedrinho, vocês sabem, quem conhece o Pedrinho? Pedro Arthur, lá em Fortaleza. Recebeu ameaças, ele e a família dele, do crime organizado em Fortaleza. Teve que fugir de Fortaleza por um tempo, porque podiam matar ele. À época, o Rito vai lembrar, ele era menor de idade. Sim. E aí... Ou seja, vocês veem, oh, que legal, o Pedrinho tá fazendo... Oh, e aí? Como é que é? Aí vem um cínico, um niilista, volta pro cínico e niilista milênio. Vem a energia cínica e niilista, que acredita que nada presta, que ninguém corre risco de nada, né? E fala, não, manda aí o Pedrinho, sei lá, pedir desculpa por alguma coisa. Ô Renan, pede desculpa do negócio do pudim, que é o mais esperto a se fazer, ó. Que? Vocês estão entendendo o absurdo? O absurdo? Eu vejo, tá? E eu lanço o seguinte, só pra vocês entenderem, política é força. Vocês entenderam que política é força? Política, no fim do dia, é sobre força. Essa força se exprime, ao final, num regime democrático, em voto na urna, em capacidade de meter voto em uma urna. Mas até botar o voto na urna, você vai ficar exprimindo força. Política é sobre força. Nossos inimigos, que quase sempre em nada creem, nihilistas, zombam da sua crença e exigem que você não tenha crença alguma. Eles querem que você seja o quê? Eles querem que você seja fraco. Toda vez que alguém vê uma demonstração nossa de força, correm pra tentar fazer a gente ser fraco. Olha esse tweet, esse pimba maravilhoso desse Arthur Cardoso. Eles inventam um erro e te mandam pedir desculpas por isso. É isso. Meu caso lá daquele lá foi isso. Inventam um erro e querem que eu peça desculpas. Se você pede, eles continuam fazendo, até que te moldam e castram o seu discurso. Militância, parem de querer que o MBL seja gostado. É isso. Porque entra aquela coisa, eu estou pressionado, né? Ou seja, há uma mentira sobre você, você se sente pressionado. Meu Deus, eu fui pressionado, agora qual é a melhor saída que eu tenho? Acho que eu vou ceder um pouco pro inimigo, né? Vou ceder. Nunca ceda. Nunca ceda. Aí entra essa coisa, dessa vocação de querer ser o bom menino. O MBL não tem que ser bom menino porra nenhuma, porque política é sobre poder. Isso aqui é um outro ponto muito bom. O cara botou aqui, ó. Sobe um pouquinho, pera. Quem que botou? O que era, Renan? Fala aí. O Rodrigo Moreira. Nossa, pelo amor, vai ficar nesse vitimismo de ser bonzinho até quando? Não dá pra ser bonzinho. O MBL errou por muito tempo, tá? Eu só falei no grupo da Nacional, Riso. Tem alguns áudios épicos ali. Explicando assim, muita gente acha que o papel do MBL no jogo é ser um menino bonzinho que faz a lição de casa. Muita gente entende o mandato do Kim como o mandato do menino que faz a lição de casa. Lá vem o Kim, ó, o cara que mais aprova relatórios, o cara que aprova projetos sem parar, o cara que aprova coautorias, o cara que barra projetos. Ele é um bom menino, hein? Ele também é econômico, ele faz a lição de casa. Tá, assim, ele faz isso porque isso é uma questão de caráter, mas ele não faz isso porque ele é um bom menino. Se vocês querem achando que nós temos que ser os bons meninos que sofrem, tem que receber conselhos dos outros e ficar se comportando em público de modo a não ferir ninguém, ninguém vai votar na gente. 2, você não vai conseguir construir nada. O menino fraco é só um fraco jovem. Menino bom, o bom menino é só um menino bonzinho. Vamos lembrar uma coisa, tá? Nem as mulheres querem sair com o menino bonzinho. Porque elas veem fraqueza no menino bonzinho. Essa é a real. Então quando vocês querem ficar passando uma vocação de menino bonzinho por aí, vocês só querem mostrar que vocês estão sendo fracos. E quem é fraco não vai enfrentar Comando Vermelho. Quem é fraco não vai enfrentar o PCC. Quem é fraco não vai enfrentar o Ciro Nogueira. Quem é fraco não vai enfrentar o Kassab. Quem é fraco vai ser engolido, vai ser demolido, vai ficar chorando, vai correr pra mãe. Que é isso que um fraco faz. O Kim é foda, ele é trabalhador, ele não é um bom menino. Porque quando foi instado a ficar de joelhos pro Bolsonaro, quando botaram espionagem pra cima dele, o Kim aumentou o teor da crítica dele.
Ele aumentou. E a nossa crítica foi aumentando, a ponto de montarem uma operação para fechar o MBL. Que foi isso que o bolsonarismo fez. Foi isso que o Bolsonaro... Só pra vocês entenderem. Só que tem gente que acha por aí que não, o MBL tem que ser um token, que é legal falar que apoia os políticos do MBL porque eles são bonzinhos, eles não são nem Lula nem Bolsonaro. Entendeu? Aqui, quem é bonzinho, que é o Betinha, não assume poder. O Betinha não assume posição de poder, sacou? Nenhuma. Nunca que o Betinha vai ser chefe. Nunca que o Betinha comanda. Aí eles querem exigir de vocês e do movimento que seja isso. Pede desculpa aí, Betinha. Ué, mas eu não fiz nada. Mas pede desculpa, você não é bom menino? Peça desculpa, vai tomar no cu. Vai se fuder, porra. Vai se fuder. Você não exige que o leão peça desculpa por ter comido a presa dele na pradaria. O leão não pede desculpa. Ou a gente é leão, ou a gente é uma presa. Ninguém tá aqui pra ser herbívoro, não. Ou a gente é leão, ou a gente é leão nesse jogo. Porque é um jogo muito perigoso. Ou é leão nesse jogo. Não existe espaço pra fraco. E aí vocês vêm querer exigir... Vocês não, tá? A maior parte de vocês não. Mas sempre vem... Ah, não. Faça uma demonstração pública de fraqueza, Riso. Demonstra fraqueza em público. Sim, vou demonstrar fraqueza. Um bosta, um coitado de um bosta lá do Nando Moura com uns derrotados que queriam ser do MBL e foram expulsos porque não tinham massa encefálica suficiente pra estar com a gente, se juntam, fazem uma mentira, aí afetam algumas pessoas nossas. Não, olha só, é estratégico. Não sejam isso. Não sejam isso. O leão não pede desculpas. O leão é o leão. No caso, a onça não vai pedir desculpas. A onça não vai pedir desculpa. Entendeu? Isso é diferente de um erro concreto que nem o time tem que... Ó, vou dar um exemplo. Erros concretos. A nossa postura, do ponto de vista de grupo, foi a mais correta durante o áudio do Arthur? Vocês questionaram tudo do Arthur. Muitos de vocês, né? Todo mundo, muita gente do MBL veio a público, olha... No fundo, era só um áudio. O que aquele áudio representa? Nada. Alguém foi ferido por aquele áudio? Não. A guerra continua na Ucrânia, as pessoas estão morrendo lá na Ucrânia, o mundo tá girando, e aquilo era só um áudio. Gerou uma histeria, e aí o militante do MBL, não, peça desculpas, não sei o quê. Peça desculpas do quê? Por mandar um áudio pra falar falando que a Ucrânia era gostosa? É gostosa pra caralho. E daí? Foda-se. O Arthur não tinha que ter pedido desculpas. O Arthur não tinha que ter pedido desculpas. Ele tinha que ter guerreado ali. É pra perder o mandato? Então vamos perder o mandato guerreando. A gente quis ser bom menino ali. Imaginando que ia ter a clemência dos outros animais na selva. E os outros animais na selva só queriam devorar a gente. Entendeu? Não se tem... Aprendam isso, porque é sobre força. Lembra que eu falei? Se você tem uma crença, você precisa entender que você vai ter o sacrifício relacionado à crença. O primeiro sacrifício que vai morrer, sabe o que é? É a ideia de que você vai ser bonzinho e de que você não vai ter arestas e não vai machucar pessoas no processo. Quando eu falo mal, eu tô falando metaforicamente. Você não vai ferir egos, você não vai machucar os pruridos de algumas pessoas no processo. Vocês, se vocês quiserem mudar o Brasil, entendam uma coisa. A gente não vai enfrentar o crime... Vamos falar dos nossos planos mais óbvios? A gente não vai enfrentar o crime organizado se a gente não assumir, no mínimo, 2 governos estaduais. A gente não vai enfrentar o crime organizado se a gente não tiver depois o comando do governo federal. Mesmo no comando do governo federal, a gente não vai derrotar o crime organizado se a gente não articular uma frente e tiver uma atuação com muita força junto ao meio jurídico, junto ao Ministério Público, junto às polícias e junto às Forças Armadas. Outra coisa, tá? Só pra gente listar aqui.
outro dos nossos objetivos é mudar o sistema de incentivos da política brasileira, que é uma máquina promotora de picareta. Você não vai conseguir derrotar o Centrão se você não eleger grandes lideranças resolutas. Você não vai conseguir enfrentar o Centrão se você não tiver no meio pessoas dispostas a fazer um sacrifício tão grande, que inclui, no meio desse sacrifício, no coração do sacrifício, o renunciar das delícias da vaidade de ocupar a posição de poder, isso de um lado, isso para os mais fracos, e do outro os riscos de perder o seu mandato defendendo, por vezes, o que é profundamente ora impopular ou o que te vai te colocar armas, vamos dizer, desproporcionais de um lado e de outro. Vai ser muito difícil. Se você não alcançar essas posições de poder, se você não for muito resoluto na sua construção, você não vai a lugar algum. E aqui eu vou sair do MBL, da política, eu vou devolver para vocês para a vida pessoal. Não é sobre isso a vida pessoal de vocês? Quantas oportunidades você perdeu na tua vida? E quantas chances por falta daquela ousadia, daquele fogo, que você estava sentindo fogo dentro de si, mas você se reprimiu e você não deixou aquele fogo te empurrar para frente. O homem, a única coisa que importa, veja só, boa parte dos trabalhos do ser humano, meus amigos, vão ser substituídos por inteligência artificial nos próximos anos. Foda-se a técnica. Foda-se tua profissão, foda-se teu ofício. O que vai te restar no final como homem? Como homem, quando a inteligência artificial chegar aí? Sabe qual foi a única coisa que qual será a única coisa que vai nos diferenciar desses bichos? Desculpa, desses bichos, desses robôs? A tua vontade. É a vontade que move o mundo. É a vontade. E esse fogo que te faz fazer coisas, criar coisas. A vontade que faz um cara escrever um puta de um livro, escrever uma sinfonia. A vontade que o cara fazer um grande filme. A vontade do cara conquistar o mundo conhecido, fazer uma nave e se meter no espaço sideral. É a vontade. É a vontade que move o mundo. É esse fogo, é essa força. E às vezes você tem medo de sucumbir, não às vontades primitivas de um bicho, mas às vontades elevadas de um ser superior. Quantas vezes a vontade vem e você arrega pra vontade? Você arrega porque você não confia em si. Quantas vezes? Todos nós fazemos isso. Todos nós fazemos isso. Eu faço isso, vocês fazem isso. Só que os nossos sonhos começam a ficar muito distantes de nós quando a gente não consegue levar a nossa vontade à frente. E toda vez que a gente leva a nossa vontade à frente, isso é um ato de coragem. Isso é um ato de coragem, galera. E você é um covarde toda vez que você nega isso. E vocês vão reparar, tá? Que aos homens que você admira, os homens superiores, houve a prerrogativa da vontade de todas as ações deles. Então, quando eu falo do Alexandre aqui, por que eu falo tanto da porra do Alexandre? Ele quis conquistar o mundo. Marxista tenta explicar a história, né, em cima de, não, veja só as correlações, as relações materiais, sei lá, a sociedade escravista época, o comércio, blá blá blá, blá, blá. Ô, meu amigo, o Alexandre, ele tinha um ato de vontade, ele queria conquistar o mundo conhecido e criar um novo mundo sobre ele. Ele tinha um ato de vontade. Não tinha nenhuma necessidade do Alexandre ir para a Báctria, como ele foi. Depois ir para a Índia. Depois voltar num ato insano pelo deserto da Cadrósia. Não tinha nenhum sentido ele fazer isso. Mas era um ato de vontade. Aqueles jovens adultos, alguns adolescentes que entraram naquelas caravelas e vieram para cá, estes que são alguns dos homens mais incríveis da história da humanidade, colonizadores, orgulho nosso, sou fruto da colonização desses caras. Nós descendemos desses caras, esses caras brabos lá, que se meteram numa caravela, ato de vontade. Gente foda. E aí você vai lembrar do Usain Bolt, ao Mozart. Você vai lembrar da obsessão, da capacidade criativa, dos atos de vontade incríveis, dos caras incríveis que construíram a nossa história. Porra! Então a história é permitida aos grandes homens que têm vontade e que sabem executar sua vontade. E
E a infâmia e o silêncio são destinados àqueles que, na ânsia de parecerem bonzinhos pros outros, só não são. Só não são. Só não são nada. Se vocês querem, veja só, vocês estão pedindo pra gente fazer coisas pra entrar na história. A gente vai tentar. Podemos fracassar no processo. Na verdade, né, na roleta de apostas da vida, o mais provável é que a gente dê errado, mas pode ser que não dê, que a gente não fale. E aí? Quais são as decisões que nós vamos tomar que vão nos levar à vitória? Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.